Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo com a nossa aula de História. O professor Cláudio Nascimento. Ou queres ou não queres? Queres ou não queres aula de História? Eu quero contar história para vocês e hoje eu vou falar para vocês do 6º ano do ensino fundamental, não é isso? A introdução ao estudo da história, tempo, sujeito, documento, fontes e indícios. Eu, professor Cláudio Nascimento, da Escola de Referência de Ensino Fundamental Creuza Câmara Dornelas. E aí, pessoal, agora eu vos convido a entrar na nossa nave da história, a nossa nave onde nós vamos estudar essa maravilhosa história da introdução, não é? De tempo, sujeito, documento. Entre, fique à vontade na nossa nave da história. Queres ou não queres? Eu quero entrar na nave. Então vamos lá, vamos falar um pouco de história aí, prezados e prezadas do 6º ano do ensino fundamental. Vamos lá, introdução aos estudos da história. Tempo, sujeito, documento, fonte, indício, né? Então, as fontes históricas, né? Então, nós já estamos discutindo, né, as principais fontes históricas e hoje novamente vamos falar um pouco, né, sobre essa questão das fontes históricas. As fontes históricas, vocês do 6º ano, que estão nesse exato momento assistindo esse programa maravilhoso do EducaPE, feito pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, para vocês, né, isso. Então vocês estão tendo a oportunidade de ter esta aula com o professor Cláudio Nascimento, queres ou não queres? Então, fontes históricas são um conjunto de informações que fornecem subsídios para o que o historiador fundamente, né, caracterize, reflita e analise o que? Determinado período histórico, né? Então, no início dos tempos históricos, né, a principal fonte de pesquisa eram os documentos escritos, pois eles forneciam o quê? Informações objetivas sobre esses períodos. Mas devemos lembrar que nós temos as fontes escritas, as fontes orais, é isso, que podem, na realidade, o quê? Levar o historiador a reconstruir a história. E viva o historiador, né? No dia 22 de março é comemorado o Dia Municipal do Historiador e do Contador de História no município de Recife. Eita, mais uma lei que homenageia este grande profissional, né, que é o historiador. Coloque aí na agenda de vocês, dia 22 de março, não é isso? É comemorado o Dia Municipal, né? Dia Municipal, que diz historiador, é agosto, né? Mas o Dia Municipal, no município do Recife, é dia 22, o Dia do Historiador e do Contador de História. Então, vamos lá. Então, fontes. Então, nós temos, apesar dos estudos históricos, né, estarem condicionados à escrita, os historiadores contemporâneos, eles vêm fazendo o quê? Uso das mais variadas fontes para o estudo do passado, né, da humanidade. Então, essas fontes podem ser escritas ou não escritas, primárias ou secundárias, né? Então, como nós ressaltamos, né, a importância, né, dessas fontes para a reconstrução da história. Porque uma sociedade sem história não tem passado, né? Então, lembre-se disso, uma sociedade sem história não tem passado. A história é fundamental, né, isso, para as civilizações. Então, vejamos, então, as fontes escritas são registros, né, em forma de inscrições, letras de músicas, né, jornais, livros, relatos literários, né, cartas, documentos oficiais, documentos diversos, relatos, diários, revistas, entre outros. Então, vocês vão ter, na realidade, uma variedade, né, de fontes escritas
para simplesmente o que reconstruir a história de determinado período, reconstruir tal acontecimento, né? Então lembre-se disso aí, pessoal do 6º ano, que está nesse momento aí assistindo a nossa aula do EducaPE com o professor Cláudio Nascimento, ou queres ou não queres, vamos lá. Então, as fontes não escritas aí são registros da atividade, né? Da atividade histórica humana, né? Que utilizam formas de linguagem não escritas. Elas podem ser fotografias, né? Pinturas, indumentárias, esculturas, canções folclóricas ou diversos quadros, utensílios, né? Relatos orais, filmes, discos, né? Fonográficos, entre outras fontes. Então, nós já sabemos que as fontes escritas são aquelas que possuem, na realidade, relatos escritos, né? Por meio, na realidade, de documentos. E as não escritas, na realidade, são aquelas fontes que podem ser, na realidade, orais, né? Canções, né? Que envolvem, na realidade, depoimentos, né? Canções, né? E filmes, entre outros, né? Então, outras fontes não escritas, que é de suma importância para os estudos históricos, é o relato oral, né? Também chamado de história oral, a história de um povo, de uma comunidade, né? Então, na realidade, então a gente tenta, historiadores, nós tentamos reconstruir todo um acontecimento, né? Por meio dos relatos das pessoas, né? Então, esses relatos podem ser apropriados pelos historiadores para analisar períodos históricos recentes, né? A partir do relato oral de um indivíduo, né? Ou mesmo de um conjunto de indivíduos, todo um contexto histórico, né? Pode ser analisado e problematizado. Então, um filme bastante legal aí para vocês aí, tá certo? Do 6º ano, que relata um pouco, né, essa reconstrução da história oral, narradores de Javé, né? Então, um filme bastante interessante, né? Que parte de uma narrativa da construção da história de uma cidade que ficará submersa por uma represa. Então, querem salvar a cidade, né? Então, vamos reconstruir a história. Então, as pessoas são convocadas para darem o que seus depoimentos, né? Então, na realidade, aí temos a definição das fontes históricas, né? Então, o termo fonte histórica surge como criação dos historiadores do iluminismo, né? Frisando de forma equivocada a pureza das fontes responsáveis por fornecer informações de determinado período histórico, né? Ou mesmo no processo de elaboração de pesquisa a ser feita. Na realidade, nós temos um termo fonte, né, para delimitar determinado período, né, ou a elaboração de uma pesquisa a ser feita por uma pesquisa. Então, vamos delimitar o tempo, qual o tempo, né, que foi aquele acontecimento, né? Então, o período. Então, vocês aí do 6º ano vão fazer um exercício bacana, né? Vamos reconstruir a história aí da sua comunidade. Então, como surgiu a sua comunidade? Então, vamos perguntar a papai, a mamãe, aos colegas mais velhos, né? Então, eles vão dar o depoimento a vocês. Outro ponto interessante, os fatos históricos se constituem na matéria-prima, né, dos historiadores, pois cada problemática, né, investigativa deve ter como base a experiência, né? Então, as informações utilizadas pelo historiador, né, são localizadas no tempo e no espaço, né? Tempo e espaço, com frequência, essas informações, ela possuem o que? Um caráter muito subjetivo, né, e diverso. Então, podendo beneficiar ou dificultar o trabalho de investigação, né? Então, na realidade, com vocês aí estão observando. Então, as conclusões dos historiadores nunca são definitivas, né? Portanto, a historiografia, ela não deve ter a preocupação
de fixar verdades absolutas, né? Prontas e acabadas, pois a história, né, como forma de conhecimento, é uma atividade contínua, né, de pesquisa, né? Então, a arqueologia já mostra isso, né? Os fósseis encontrados, cada fóssil encontrado, né? Então, na realidade, traz uma nova versão, né, sobre a sociedade humana, né? Então, na realidade, você tem uma tese, daqui a pouco se descobre outro fóssil, né? Então, na realidade, vai se fazer toda uma investigação. Então, surgem novas teses. Então, verdade, não é isso? É um erro, certeza, é um engano. Assim, na realidade, falam os racionalistas, né? Então, nós temos, segundo esse entendimento, é comum termos interpretações diferentes sobre o mesmo objeto de estudo, né? Basta que o historiador, né, utilize fontes diferentes de análise para que isso venha a acontecer. Então, é normal que haja diferentes versões, né, sobre algum acontecimento histórico, né? Porque, na realidade, a história vai se aproximar da verdade, não é? Então, a gente não trabalha com verdades absolutas, não é? Nós nos aproximamos da verdade. Então, você que está em casa, aí não fique surpreso se pegar um livro, né? Aí tem uma data, pega outro livro, tem outra data diferente de um determinado acontecimento. Não fiquem chateados, porque isso aí é normal, certo? Então, como exemplo, né, pensemos, né, no descobrimento do Brasil, né? Então, qual o principal documento impresso para esse acontecimento, né? Qual é o principal documento que nós temos para esse acontecimento? Quem pensou na carta de Pero Vaz de Caminha acertou, não é isso? Porque a função dessa famosa carta era informar o quê, pessoal? Informar o rei de Portugal acerca da descoberta de terras localizadas, né, ao ocidente da costa africana, né? Então você tem aí, na realidade, a principal fonte, que é a carta de Pero Vaz de Caminha, né? Então, na realidade, a carta faz uma descrição, né, belíssima, minuciosa da terra, do povo que habita, né? Então, ela se constitui o quê? Em um dos documentos mais importantes da história do Brasil. Então, apesar disso, né, a carta, por si só, não fornece subsídios, né, para que os historiadores entendam esse período da história na sua totalidade. Então, né, é necessário, né, outras fontes, né, outros resgates, né, de fontes para que se possa reconstruir essa história, né? Então, vejamos, então, o historiador é um pesquisador, né? Então, o historiador é um pesquisador que necessita ter um cuidado especial com as fontes históricas, né? Pois são elas que darão sentido para o seu ofício, né? Então, as fontes vão dar sentido para a reconstrução, né, daquela história, né? Então, na realidade, é fundamental, né? Então, é a partir do ato reflexivo, ligado ao material de pesquisa, que o investigador irá esmiuçar, né, o seu objetivo, né, ou o seu objeto de análise e estudo, né? Então, na realidade, então você vai ter o seguinte, a partir do material que nós encontramos, né, ou seja, que nós vamos esmiuçar o nosso objeto de análise de estudo, né? Ou seja, eu vou fazer uso simplesmente da história oral, vou pegar relatos de pessoas, eu vou simplesmente fazer uso de fontes documentais, pegar documentos, né? Então, as fontes escritas, pegar documentos, pegar jornais da época, para tentar, na realidade, estudar aquele determinado período, né? Então, é muito bacana, né? Então, é muito bacana aí, então, vocês estão nos assistindo, o papel do historiador dentro da
construção, reconstrução da história, né? Então, na realidade, é aquela história com paixão, assim como dizia Walter Benjamin, né? Então, fazer histórico, né? Então, o que é esse fazer histórico? Muitas pessoas se questionam, se indagam, né? O que é esse fazer histórico? Então, fazer histórico, ele deve ser entendido, pelo menos, em duas dimensões, né? A história como produção do conhecimento e como ação do sujeito em seu cotidiano, né? Então, na realidade, fazer histórico deve ser entendido pelo menos em duas dimensões. A história como produção do conhecimento e como ação do sujeito em seu cotidiano. Então, o sujeito é essa ação, né? Do sujeito no seu cotidiano. Então, mas a história não pode ser resumida, né, a livros escritos por alguns de seus pretensos e disputados países, né? Então, ninguém pode negar a Heródoto, né, seus méritos, mas que se destaca, né, que Tucídides, né, também se apresenta como genitor do que hoje é esse campo institucionalizado. Então, nós temos Heródoto, temos Tucídides, né? Então, na realidade, grandes historiadores que tiveram grande participação, foram decisivos, relevantes, não é isso, para a construção do conhecimento histórico, né? Então, vejamos. Então, a história emerge, né? Então, emerge não de livros, mas de uma necessidade mais existencial que impele os humanos de diversas regiões, então, do globo, a querer buscar o quê? Interpretações sobre sua orientação, né? Seu sentido no tempo, né? Então, nós temos aí, né? Então, várias pesquisas, né, que demonstram isso, né? Então, nós temos a história das mulheres, né, de grande relevância, nós temos a história, né, isso simplesmente da nossa civilização, né? Então, a origem do homem, né? Como é que surgiu o homem, né? Então, na realidade, por meio dos achados arqueológicos, né? Então, tem toda uma reconstrução. Então, a história é produzida com ciência na medida em que usamos as narrativas para encadear uma explicação lógica do passado, dos indivíduos ou da sociedade. Então, nós vamos fazer uma relação entre passado e presente, né? Passado e presente. Então, a gente começa a analisar, então, como era, né, o Brasil, né, na realidade, há 100 anos atrás, né? Como era o Brasil há 200 anos atrás, né? Isso. Então, na realidade, vamos pegar documentos, né? Vamos nos basear de fontes para tentar, na realidade, reconstruir, ter uma ideia mais precisa que se aproxime da veracidade, né? Então, apesar dos estudos históricos estarem condicionados a escritas, os historiadores contemporâneos vêm fazendo uso das mais variadas fontes para o estudo passado da humanidade. Então, essas fontes podem ser escritas ou não escritas, primárias ou secundárias, né? Então, prezados e prezadas, eu trago para vocês aí, né, uma referência, que é o nosso livro de história do 6º ano, para que vocês possam se aprofundar nessa questão das fontes históricas, né, o sujeito histórico, os documentos, né? Então, na realidade, vocês vão ter aí um ponto muito interessante, né, dentro dessa nossa discussão que envolve a introdução do estudo da história, tempo, sujeito, documento, fontes e indícios. Aqui é o professor Cláudio Nascimento, professor queres ou não queres, não é isso? E mais uma aula de história para vocês do 6º ano. Espero que vocês aproveitem essa aula que foi feita com todo carinho pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco.
Então, agora eu vos convido a saírem da nossa nave da história, né? E saiam, por gentileza, saiam da nossa nave da história. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchauzinho. Aqui já vou eu, professor Cláudio Nascimento. Queres ou não queres?